Graça e paz. No vídeo anterior, eu expliquei que os portais espirituais são portas de acesso do mundo espiritual para o mundo material, para a Terra. Na segunda parte do curso, eu vou falar sobre os portais de glória, os portais por onde os anjos acessam a Terra. Mas nessa primeira parte, nós vamos dedicar alguns vídeos para falar dos portais malignos, aqueles que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esses portais, eles precisam ser fechados, até que lá em Apocalipse, um dos piores portais malignos vai se abrir, porque está escrito que é a porta do abismo, a porta do grande abismo. Mas existem portais que a igreja pode fechar, a igreja deve fechar. E se você começar a estudar um pouquinho a história da humanidade, a história bíblica, se você começar também a estudar um pouquinho as coisas que acontecem no nosso dia a dia, você vai perceber que os portais estão em todos os lugares. Nós passamos por eles o tempo inteiro, às vezes nós até sentimos ele, só não sabemos explicar o que estamos sentindo. Bom, vamos voltar no tempo à Torre de Babel. A Torre de Babel, a Bíblia fala que o povo construiu uma torre porque eles queriam tocar no céu. Agora, gente, que ingenuidade seria essa? Principalmente naqueles tempos antigos. Que ingenuidade o povo teria de achar que iam fazer uma torre que ia tocar no céu? Não é isso, o assunto era outro. Eles estavam ali envolvendo feitiçaria pesada, envolvendo rituais pesados, porque eles queriam tocar no céu, entre aspas. Eles queriam acessar o outro lado, acessar o mundo espiritual. E de lá para cá a humanidade vem tentando fazer isso através de rituais, através de atos proféticos malignos. As pirâmides do Egito não eram apenas monumentos. As pirâmides do Egito eram portais espirituais. Por dentro daquelas pirâmides haviam sacrifícios, haviam rituais pesados, haviam invocações. E os portais foram abertos. É por isso que o antigo Egito, ele alcançou tecnologias que até hoje a humanidade não consegue. Alguns acreditam que o Antigo Egito foi visitado por seres espirituais tão poderosos que se confundem com alienígenas, com extraterrestres. Os antigos desenhos que se encontram dos egípcios mostram essas divindades que hoje são veneradas como deuses, Horus, Amon-Ra e tantos outros, que não era apenas a fé dos egípcios, eram experiências que eles tinham, porque eles abriam os portais e esses seres espirituais que nós sabemos que eram principados e potestades, tronos do inferno, ajudavam aos egípcios a construir a grande cidade e vencerem suas batalhas. Então isso acontece e nós vemos isso de maneiras diferenciadas até mesmo na sociedade moderna. Muitas estátuas que você vê, estátua disso, estátua da liberdade, Cristo Redentor, muitos monumentos que nós encontramos por aí, obeliscos. Você vai ver que, se você não sabe o que é um obelisco, procure na internet. O obelisco é aquela espécie de poste bem grande que tem nos grandes centros, e lá em cima tem uma ponta piramidal. Esses obeliscos estão curiosamente em lugares estratégicos, nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Se você vê os filmes de Washington, quando mostra a Casa Branca, sempre o drone que está filmando, ou o helicóptero que está filmando para fazer as cenas do filme, ele passa por ali e mostra um grande obelisco. Então o que o grande obelisco é? O grande obelisco é parte de um portal. E agora eu quero falar para você o seguinte: existem dois tipos de portais. Os portais grandes e os mini portais. Qual a diferença? Nem tanto, quase nenhuma. Porta é porta, né? Algumas permitem um acesso maior, outras permitem um acesso menor. Existem portais grandes e os pequenos portais. O que são os portais grandes? São aqueles que você perceberá em grandes geografias. Então, por exemplo, o carnaval. A festa do carnaval na Marquês de Sapucaí. Ali existem portais abertos, portais que são renovados de ano em ano.
São portais grandes, as pirâmides do Egito, o obelisco, as grandes estátuas, e isso aí dá para a gente ficar aqui conversando dias após dias, porque exemplos não vão faltar. Mas o que são os portais pequenos? Os portais pequenos são aqueles que muitas vezes estão dentro da nossa casa e nós não percebemos. Muitas vezes estão na porta de uma loja e nós não percebemos. Muitas vezes estão dentro da nossa igreja e nós não percebemos. Muitas vezes estão na gaveta do seu escritório e você não percebe, porque são portais, mas são pequenininhos, são discretos, mas os demônios também entram e saem por ali. Mas pode ser que tenha um portal no quarto do seu filho, através de algum tipo de objeto, de algum presente que ele recebeu, mas o portal está ali, sabe? Meu filho, quando era pequenininho, hoje ele tem 15 anos de idade, mas quando ele tinha um aninho, um pouquinho menos de um ano, ele chorava todas as noites. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Aí na primeira noite, meu filho chorando no quartinho dele, e eu sonhei com uma aranha. Na outra noite eu sonhei com um Homem-Aranha. Na outra noite eu sonhei com uma aranha gigante peluda. Na outra noite eu sonhei que tinha uma aranha no banheiro. Falei, pô, não é possível. Eu fui no quarto do meu filho, comecei a procurar, eu achei um brinquedinho que ele ganhou em forma de aranha. E eu quebrei aquele brinquedo, orei e repreendi a porta de acesso que o demônio estava tendo através daquele brinquedo. E nunca mais meu filho teve problema. Nunca mais. Até hoje meu filho teve problema para dormir. Nunca mais. Porque havia um portal. Então, gente, nós precisamos entender que os demônios, eles criam estratégias para que eles passem do submundo que eles vivem para o nosso mundo. Porque se o portal fosse aberto, o acesso fosse liberado, ia ter demônio vindo toda hora. Tem que haver um controle. Tá ok? Bom, os portais, para existir, eles precisam de 3 coisas. Anota aí no seu caderninho. A primeira coisa que um portal precisa para existir, ele precisa de um ato invocatório. O que é um ato invocatório? É alguma legalidade que a humanidade dá através de atitudes. Então vou te dar um exemplo de atos invocatórios. Um sacrifício, um ritual, uma invocação, uma feitiçaria, uma oferenda, uma bruxaria, mas também pode ser um derramamento de sangue voluntário, uma tragédia, um acidente, ou pode ser também um pecado, uma prostituição, uma pornografia. Então são atos invocatórios. E pode ser também um pacto voluntário ou um pacto involuntário. O que é um pacto involuntário? É um pacto que a pessoa faz e não sabe o que está fazendo. Isso é um pacto involuntário. Você está entendendo isso? Agora, esses atos invocatórios, às vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. A pessoa está fazendo um jogo de azar, uma jogatina. A pessoa está bebendo uma bebida alcoólica. Ela está abrindo um portal sem perceber. Por quê? A bebida alcoólica, ela abre portais na mente da pessoa. Então é um ato invocatório. Você vai perceber que sempre que tem um ato invocatório em algum lugar, uma feitiçaria, um sacrifício, isso tudo que eu falei aí, é uma grande probabilidade de um portal se abrir. A segunda coisa que precisa para um portal existir é uma geografia, ou seja, um endereço, uma localidade. Portais precisam de localidade. Então é por isso que muitas vezes a pessoa é alcoólatra, mas ela tem aquele lugarzinho que ela gosta de beber, aquele cantinho dela, porque o portal precisa de uma localidade para funcionar, não é? O alcoólatra, quando bebe em outro lugar, também pode ficar oprimido, endemoniado, sim, mas o portal, para que libere-se os acessos de demônios. E você vai perceber também aí os monumentos. Muitas vezes na entrada de uma cidade vai ter lá um símbolo de uma entidade, de uma sociedade, mas é um portal, uma pirâmide, um esquadro, um compasso, não sei o que, não sei das quantas. São portais que estão ali. Uma vez eu tenho até essa foto, eu pregando numa cidade no interior do Mato Grosso. Quando eu entrei na cidade, eu vi um portal na entrada da cidade, literalmente. 2 colunas com um teto, um telhadinho em cima assim. 2 colunas, um telhadinho, numa pracinha. E eu pedi para o motorista parar o carro. Eu cheguei perto do portal e olhei para o outro lado. Era para quem olha para o outro lado tinha que ver a continuidade da praça. Mas quando eu olhei, eu vi o mundo espiritual, eu vi demônios farreando.
e Deus me disse: esses demônios saem à vontade aqui para essa cidade. E eu fiz um ato profético muito louco. Eu pedi para Deus me encher de granadas espirituais, me encher de bombas espirituais. Eu orei, eu me consagrei e eu entrei naquele portal, como se eu estivesse entrando no mundo espiritual. E quando eu entrei naquele portal, o que aconteceu? Eu larguei as granadas espirituais e voltei. Eu mandei um ataque para dentro do lugar onde os demônios se escondiam. Se você vê aquele filme Os Vingadores, o primeiro, no final do filme, o que acontece no filme Os Vingadores? O Loki, que é o vilão do filme, ele abre um portal no céu sobre Nova York, e milhares de seres de outra dimensão vêm destruir Nova York. Olha só como Hollywood vai entregando os sinais sobre portais. Existem dezenas de filmes sobre portais, nós vamos ter um vídeo sobre isso. Mas, enquanto os Vingadores estavam lutando aqui em Nova York, eles não estavam prevalecendo. Então o que o Homem de Ferro fez? Ele atravessou o portal, ele soltou uma bomba do outro lado do portal e voltou. Então foi um ato profético. E olha que eu fiz esse ato profético muito antes do filme existir, tá? Não foi nenhuma ficção que colocaram na minha cabeça. É uma guerra espiritual, é uma direção ousada que o Espírito Santo nos dá, e só pode ser feita se for uma direção clara dada pelo Espírito Santo. Bom, então o portal precisa de um ato invocatório, ele precisa de uma geografia, um endereço, e em terceiro lugar, o portal precisa de um monumento, um objeto. Por isso as pirâmides do Egito, por isso o obelisco, por isso a Estátua da Liberdade, por isso o Cristo Redentor, por isso que as macumbarias e as feitiçarias precisam de um animal morto, de um sangue derramado, de um objeto, de um presente, de uma oferenda. Porque é necessário, na pior das hipóteses, se não for um objeto, tem que ser um desenho, um símbolo. Mas esse símbolo, ele precisa ter um significado para o mundo espiritual. É por isso que tem tanto rabisco nas paredes, tem tanta pichação. Muita pichação é vandalismo puro, mas muitas são simbologias de portais. Se você assistir um seriado chamado Sobrenatural, Supernatural, é muito interessante esse seriado. Para quem ora, para quem tem vida com Deus e tem chamado de guerra espiritual, é aquele seriado que dava no SBT de dois irmãos. No começo a gente demora um pouquinho para se acostumar, porque realmente algumas cenas são pesadas de guerra espiritual. Depois você se acostuma, você acha até bobo o seriado. Mas eles entregam ali muitos princípios espirituais. E um deles é dos portais. Porque eles têm uma maneira de abrir portais. Eles fazem um desenho, um determinado desenho, e eles fazem um ato invocatório, e eles abrem um portal e fecham um portal. Eles até tramitam pelo portal, eles atravessam o portal. Então, gente, não é para você usar a ficção como base espiritual para você, mas é para que você entenda que a ficção é baseada no espiritual. E o mundo espiritual só existe um. Às vezes você fala assim, você está tendo como base a feitiçaria, a macumbaria, o satanismo. Não, só existe um mundo espiritual. Mas a nossa Bíblia nos ensina a maneira certa de entender esse mundo espiritual. Então, mas quando o evangélico fala do mundo espiritual, o macumbeiro fala do mundo espiritual, o judeu fala do mundo espiritual, o muçulmano, o budista, o católico, todos nós estamos falando do mesmo mundo espiritual. Só existe um mundo espiritual. Quando a ciência fala da física quântica, quando ela fala da nova ciência, eles estão falando do mundo espiritual. Só existe um, tá bom? Então os portais, eles vão ser compreendidos de acordo com cada fé, de acordo com cada religião. E pela palavra de Deus nós entendemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com os objetos que nós colocamos dentro da nossa casa. Nós temos que ter muito cuidado com os presentes. Interessante que eu tenho 19 anos de casado. Quando eu me casei, eu ganhei bastante presente, eu e minha esposa. E na qualidade de quem se casou virgem e muito motivado para ter a minha primeira noite com a minha esposa e ela também, nós fomos para a nossa casa
Mas antes de qualquer tipo de ato afetivo, nós dedicamos alguns minutos a abrir cada um dos presentes, olhar para cada um deles. E aí nós fomos decidindo quais nós deveríamos consagrar e guardar e quais nós deveríamos jogar fora. E acredite, pelo menos um terço ou pelo menos um quarto dos presentes nós jogamos fora. Porque o Espírito Santo nos revelou que eram portais. Isso há 19 anos atrás eu não tinha um milésimo do entendimento espiritual que eu tenho hoje. Mas a revelação, ela sempre nos acompanha. Muitas vezes Deus vai te falar coisas que você não entende porque Deus está falando, mas obedeça. Porque você pode não ter o entendimento, mas você tem a revelação. Então, às vezes, um objeto que você bota na sua casa é um portal. Cuidado com isso. No nosso curso Batalha Espiritual na Alimentação, que tem aqui na nossa Netflix da Batalha Espiritual, é um outro curso. Você vai ver quando eu falo que 99% dos restaurantes tem uma estátua no alto com um santinho pendurado, com um demôniozinho, ou até com um Cristo morto. São portais. Quando a pessoa está comendo, ela se abre espiritualmente, e aí o portal já está aberto, o demônio pega as pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu quero te desafiar a andar com seus olhos abertos, para que você identifique portais grandes, portais pequenos, portais muitas vezes na sua casa, na sua igreja, na casa dos seus familiares, para que você tenha sabedoria para guerrear. No começo você vai ficar meio doido, porque você vai ver portal em tudo que é lugar. E acredite, tem portal aberto por todos os lugares. E é impressionante, porque conforme você vai fechando os portais, nós vamos aprender isso aqui no curso, não é? Conforme você vai fechando os portais, a bênção vai se manifestando nessas geografias. Porque se os demônios não entram, o lugar é puro. E se o lugar é puro, Deus pode habitar. Tá bom, gente? Bom, se você está assistindo esse vídeo na nossa Netflix, dentro da plataforma, a Netflix da Batalha Espiritual, aguarde, porque teremos muitos outros vídeos aprofundando esse assunto. Se você recebeu esse vídeo como uma amostra, como uma cortesia, eu te sugiro a que nos procure, aqui embaixo vai ter alguma descrição, e adquira, assine a nossa Netflix da Batalha Espiritual, porque o assunto é muito profundo, são mais de 250 vídeos sobre tudo que você pode imaginar do mundo espiritual. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.